Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje fazer um breve esboço da mensagem 6, Filiação Divina. Essa mensagem tem como título Filiação Divina. E nela nós abordamos uma doutrina bíblica muito linda, que é a doutrina da adoção. Nós somos filhos adotivos de Deus. Filho legítimo é o Senhor Jesus. Nós somos filhos adotivos de Deus. E o texto base para essa leitura, para essa mensagem, pode ser a leitura de 1 João, primeira epístola de João, 1 João, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Aí nós podemos aqui considerar, na introdução da mensagem, que Deus ele nos ama tanto que ele nos fez seus filhos. Ele criou uma condição para que nós pudéssemos ser feitos seus filhos. A gente sai do status de criatura e vai para um status mais elevado, para o status de filho. Então Deus nos chama de filhos porque nos ama. E o que fazer para nós nos tornarmos filhos de Deus? Nós não éramos filhos, mas agora nós somos filhos. Esse conteúdo que eu estou lendo aqui no notebook, ele está na descrição do vídeo. Pode ser uma fonte de consulta, caso você queira preparar um estudo bíblico ou uma mensagem baseada na filiação divina, na doutrina da adoção. Porque nós não éramos filhos, mas agora nós somos filhos, fomos feitos filhos de Deus, mas nós precisamos atender a uma condição para isso. E a gente entra também naquele debate, quando se diz assim, que todos são filhos de Deus. Então a gente precisa fundamentar a afirmativa de que esta colocação ela está equivocada, esta afirmativa ela está equivocada, nem todos são filhos de Deus. Jesus mesmo estava debatendo com os judeus, ele disse: vós sois filhos do diabo, Vós não credes em mim porque sois filhos do diabo. Vocês não creem nas minhas palavras porque vocês são filhos do diabo. O próprio Jesus disse isso, lá no Evangelho de João. E lá em 1 João, capítulo 3, versículo 7 a 10, nós temos o seguinte texto: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. A divina semente é a palavra de Deus, Pedro disse que nós fomos gerados pela divina semente, mediante a palavra de Deus, a semente incorruptível. Pedro falou isso. Continuando a leitura. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha só. Então, todo mundo é filho de Deus. Não. Tem filhos do diabo. Jesus usou essa expressão. João também nos traz essa expressão. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, mas nem aquele que não ama a seu irmão. 1 João capítulo 3, versículo 7 a 10. Então aqui, com esse versículo, a gente pode também a afirmativa de Jesus, quando ele falou para os judeus: vós sois filhos do diabo, porque não credes em mim, não credes na minha palavra. Quando ele estava debatendo com os judeus, lá no Evangelho de João,
Aí nós temos essas informações, né, para contrapor, fazer uma contraposição afirmativa de que todos são filhos de Deus. Não é assim. O apóstolo João, ele e Jesus, né, fizeram distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, aqui delimitando, né, delimitando aqui no texto de João, do 1 João 3, 7 a 10, o apóstolo João, ele fez uma distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E é interessante a gente falar que os filhos de Deus, eles não vivem pecando. Pecar, todos nós pecamos. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver na prática do pecado. Nós pecamos, mesmo nós que já recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós pecamos, temos essa natureza. Mas uma coisa é você pecar pontualmente, pecou, outra coisa é você vive na prática do pecado. É igual a murmuração, né? Uma coisa é, em algum momento determinado, uma adversidade, uma frustração, alguma coisa assim, você solta uma palavra de murmuração. Uma coisa pontual, que não deveria nem acontecer. Mas também, muitas vezes, o grau de frustração é tão alto, ou uma perseguição, ou uma irritação, o golpe é tão forte, você acaba murmurando, mas foi uma coisa pontual, aconteceu ali. Outra coisa é você estar murmurando toda hora, né? Igual o povo lá no deserto. Então a ideia é essa. É melhor que não peque, é melhor que não murmure. Mas o que acontece pontualmente, você vai aos pés do Senhor Jesus e pede perdão e pede misericórdia, se conserta com Deus, a gente acaba sabendo que nós devemos ser mais vigilantes a respeito disso. Mas aonde que eu quero chegar com essa colocação e que isso pode enriquecer a mensagem? Porque quando a gente coloca essa questão dos filhos de Deus e dos filhos do diabo e que fala que os filhos de Deus não vivem pecando, a gente pode fazer uma colocação paralela aqui entre os pecadores remidos e os pecadores não remidos. Olha que interessante para você enriquecer a mensagem. Está na descrição essa informação. O pecador, o que é o pecador não remido? É aquele pecador não convertido. Ele não se importa com a palavra de Deus, ele não se importa com os preceitos de Deus, ele não crê em Jesus, ele quer levar a vida dele sem se preocupar em fazer a vontade de Deus. Esse é o pecador não remido. É o pecador que não é filho de Deus. Agora, o pecador remido é aquele que ele já recebeu Jesus em sua vida como seu Senhor e como seu Salvador, ele tem o Espírito Santo, ele tem conhecimento da palavra, ele quer fazer a vontade de Deus, ele quer agradar a Deus, então aí ele peca, irmão, o Senhor tem misericórdia, me ajuda, Senhor me fortalece, e ele está naquela luta, né? A carne militando contra o Espírito militando contra a carne, e naquela luta que Paulo falava, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Agora, se o mal que eu não quero fazer, se eu faço, já não sou eu quem o faz, mas é o pecado que habita em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então aí esse é o homem espiritual, que ele tem ainda o pecado dentro dele, porque nós estamos na natureza humana, mas ele tem a plena consciência de que ele quer ter uma vida com Deus. Então esse é o pecador remido. E o pecador não remido é aquele que não se importa com a palavra de Deus, em agradar a Deus. Ele não teve uma experiência de salvação. Ele é o homem natural. Ele é o homem natural, ele é o velho homem. Ele não é o novo homem, ele não é o homem espiritual. E tem o homem carnal, né? O que é o homem carnal? O homem carnal também ele é convertido também, ele também aceitou Jesus como Salvador, como Senhor, mas ele é carnal, ele está assim,
dando moleza aí, não está sendo vigilante, ele não está sendo zeloso com a vida espiritual dele, mas é aquele cristão que está assim, meia boca, né? Mas ele sabe que é quem é Jesus, e na hora que o bicho pega, ele corre para o Senhor Jesus, ele sabe aonde ele vai, né? Vamos assim dizer. Então tem esse homem carnal e o homem espiritual, porque Paulo se referiu, eu não me lembro se foi Paulo ou isso que eu traduzi Hebreus também disse, porque vós sois carnais, por isso eu não posso vos dar um alimento mais sólido, porque vós sois carnais, né? Eu acho que foi Paulo aos Coríntios, porque se vocês estão aí brigando um contra o outro, porventura vós não sois carnais, né? Então eles eram carnais, mas estavam na igreja, estavam ouvindo a palavra de Deus, estavam até servindo a Deus. Então tem esses três tipos de homem. Tem o homem natural, que ele não experimentou o novo nascimento. Tem o homem espiritual, né? O homem natural é o velho homem. O homem espiritual é o novo homem. E tem o homem carnal, que ele também teve experiência com Jesus, mas ele está precisando restaurar aí, né, a fé dele, o propósito dele com Deus. É nesse sentido. Então aqui a gente pode trabalhar os pecadores remidos e os pecadores não remidos. Outro assunto é filiação divina, a condição a ser atendida. Há uma condição para nos transformarmos, sermos feitos filhos de Deus. E essa condição está no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 12. Essa mensagem é a doutrina da adoção, tá? É a doutrina da adoção. João 4,12, Evangelho de João 1,12, né? Evangelho de João 1,12. Mas a todos quantos foram feitos filhos de Deus, deu-lhes o poder de... Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha o que aqui João disse. Todos quantos o receberam, a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando você recebe Jesus em sua vida como seu único Senhor e suficiente Salvador, você é feito filho de Deus. Você passa agora no status de filho de Deus, porque você crê no nome de Jesus, você recebe o Espírito Santo. Um dos títulos do Espírito Santo, um dos nomes do Espírito Santo é o Espírito de adoção, pelo qual nós clamamos Abba, Pai. E Gálatas capítulo 3, versículo 26, Paulo, ele corrobora, ele sustenta essa colocação de João, diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Esses dois versículos, irmãos, é interessante a gente decorar esses dois versículos. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, e Gálatas 3, 26, que falam sobre a paternidade, né, espiritual, sobre a adoção. Então, como nós somos feitos filhos de Deus, recebendo Jesus e crendo no nome dele, crendo em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Agora, aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 15 até 17, a referência também está na descrição. Como tudo que eu estou lendo aqui está na descrição. Está escrito assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Olha que interessante. Mas nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual nós clamamos Abba, Pai, e o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus.
E se nós somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aí a gente vai lá na adoção da criança, né? Faz esse paralelo. Olha só que interessante. A adoção confere à criança todos os direitos e todas as obrigações que o filho legítimo. Aquela adoção que é feita direitinho, documento, cartório, juiz, tudo certinho, essa criança adotada, ela passa a ter o mesmo direito que o filho legítimo, mas também as mesmas obrigações também. Não há mais distinção entre os dois. Ele vai receber o nome da família, o registro familiar, a certidão de nascimento, as informações antigas da família antiga são apagadas. Agora ele vai ter um novo nome, uma nova família, uma certidão de nascimento com o nome dos pais, dos avós, tudo direitinho. Então quer dizer, uma nova vida, né? uma nova vida, uma nova perspectiva. Assim, eu posso colocar aqui uma vida longe de Deus sem ter a salvação. Não pertencíamos à família de Deus, assim éramos nós. Nós tínhamos uma vida longe de Deus, sem ter a salvação, nós não pertencíamos à família de Deus. Quando tomamos a decisão de receber Jesus em nossas vidas como nosso Senhor e Salvador, somos feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Também nós já consideramos aqui esse texto. Assim como o filho adotivo tem direito à herança, se for o caso, assim também nós temos direito à herança celestial. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, o que acontece aqui? A gente pode falar, aquela criança que foi adotada, ela vai ter os seus direitos, os deveres, vai ter direito à herança. Assim também nós, quando nós recebemos Jesus, nós fomos feitos filhos de Deus. Nós somos herdeiros do céu. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros, herdeiros ao lado de Cristo, né? Cooperar. Operar aí no caso é trabalhar, né? O operário que trabalha. Cooperar é aquele que trabalha com. Co-herdeiros é aquele que herda com. Então nós somos herdeiros ao lado, né? Somos herdeiros ao lado de Cristo. Então, aí eu coloquei aqui mais uma colocação semelhante. Assim como o filho adotivo tem direito à herança, se for o caso, assim também nós temos direito à herança celestial com Jesus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Assim como a criança adotada tem os seus dados da antiga família apagados, e agora ele passa a ter uma nova família, assim também Deus apagou o nosso passado. Os nossos pecados foram perdoados. Miqueias diz que os nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar e Deus não se lembra dele. O que está na profundeza do mar, irmãos? Igual está lá o Titanic. Ninguém vai lá, né? Está esquecido lá. Está esquecido, inacessível até. Só se for com algum robô lá nas águas profundas. Assim é assim que está também aquele nosso pecado, aquela nossa velha natureza pecaminosa, que Deus tirou isso de nós. Ele não se lembra mais. Agora nós somos uma nova criatura. O que importa agora é a nossa vida com Deus. O que importa é daqui para frente. O diabo usa o passado para acusar, mas Deus não. Então, concluindo aqui. Assim como a criança adotada tem os seus dados da antiga família apagados, da antiga vida apagada, e agora ela, né, essa criança, passa a ter uma nova família, assim também Deus apagou o nosso passado, aquele passado de pecado, perdoando os nossos pecados e nos dando uma nova vida, uma nova família, a família de Deus. Deus não se lembra mais, como está lá em Miqueias, e nós somos agora um novo homem, nós somos agora uma nova criatura. E olha que interessante, né? Como é que
que os fenômenos na vida da pessoa que se converte acontece tudo ao mesmo tempo. A santificação, a adoção, a regeneração, o novo nascimento, né? A doutrina da regeneração, vai tudo acontecendo de um modo simultâneo na vida da pessoa, porque a obra que Deus faz na vida de uma pessoa, ela é grandiosa demais. Uma vida transformada é uma vida regenerada, é uma vida adotada, é uma vida santificada, é uma vida liberta. Se você começa a pegar todos os campos de ação, você vê que obra grandiosa que Deus fez na vida de uma pessoa que se converteu. Isso é extraordinário, irmãos. É o maior milagre, né? A gente, realmente, eu já ouvi dizer isso, é verdade. O maior milagre é uma conversão, né? Uma pessoa que se converte. A adoção é irrevogável. Mesmo se os pais da criança adotada vierem a falecer, os direitos da criança continuam preservados. Assim também a nossa adoção espiritual é irrevogável, porque nós somos feitos filhos de Deus e irmãos do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda, que em Hebreus capítulo 2, versículos 11 e 12, Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Olha o que diz aqui: pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Depois de ressuscitar, Jesus encontrou com Maria. Ele chamou os discípulos de irmãos, lá em João capítulo 20, versículo 17. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Olha que coisa linda, meus irmãos. Não tem como resistir, né? A gente tem que se entregar. Olha, subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Até arrepiei que agora é muito profundo, é muito profundo. A palavra de Deus é extraordinária. Ninguém não tem como resistir ao poder dessa palavra. Hoje Paulo disse, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. A palavra de Deus é poderosa para transformar uma vida. Glória a Deus. Então aqui é o resumo da doutrina da adoção. Pela fé em Jesus Cristo, somos feitos filhos de Deus. Recebemos o Espírito Santo, que é o Espírito de adoção. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Se somos filhos de Deus e temos os mesmos direitos, temos os mesmos deveres também. Os mesmos compromissos, os mesmos direitos, as mesmas responsabilidades. Jesus tem o direito de ser herdeiro de Deus, assim como nós somos filhos adotivos, recebemos o direito de ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas Jesus cumpriu a sua missão fazendo a vontade do Pai, e ele nos deixou uma missão também, que é continuar a pregar o Evangelho. Então nós, como filhos adotivos, devemos cumprir a nossa missão. Agora nós temos dever. Não é só direito, não. Eu que tenho direito ao céu, mas eu tenho o dever de pregar o Evangelho. Eu tenho o dever de servir a Deus, porque o filho, ele tem direito e tem dever. E nós não podemos abrir mão do dever que Deus nos confiou, que é pregar o Evangelho e fazer a vontade de Deus. Aí, se você quiser, você pode resgatar aquilo que no início da mensagem. Agora dá para você entender. Você pode falar: agora dá para a gente entender que nem todos são filhos de Deus, né? Essa afirmativa que nem todos são filhos de Deus, quando as pessoas falam porque todos são filhos de Deus, nós somos filhos de Deus segundo a natureza adâmica. A natureza adâmica, a origem, né, da humanidade.
Mas espiritualmente falando, para nós sermos filhos de Deus espirituais, é só mediante a fé em Jesus Cristo. É a condição. Então agora dá para explicar. Nem todos são filhos de Deus, porque nem todos cumpriram, né? Porque não cumpriram a condição determinada por Deus para se tornarem filhos, que é João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, corroborado principalmente aqui por Gálatas capítulo 3, 26, quando Paulo diz: mas vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Aí pode fazer o apelo para as pessoas se tornarem filhos adotivos de Deus, né? Herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo, ser irmão de Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho, né? Aí você pode ir lá para o desviado, né? Para aquele que saiu da presença de Deus. Você é filho e Deus vai te receber na condição de filho. Assim como o pai recebeu o filho pródigo. Aquilo que eu falei, né? Existe a relação entre pai e filho. O pai é pai e o filho é filho. Pronto, e acabou. Mas existe a comunhão. Às vezes esse pai e esse filho, eles não têm comunhão. Comunhão eles não têm. Mas relação tem. Ele é meu pai e eu sou filho dele. Não, ele é meu pai. Não, ele é meu filho. Ele é meu filho, mas tem 10 anos que eu não converso com ele. Não quero nem saber dele. Mas ele é meu filho. A relação pai e filho não é rompida. Agora, a comunhão é rompida. Com Deus é a mesma coisa. A nossa comunhão com Deus pode ser rompida, partindo com certeza das nossas atitudes, né? Para romper essa comunhão. Não, com certeza não vai partir de Deus a ruptura dessa comunhão, vai partir de nós. Então você é filho de Deus e ele vai te receber na condição de filho, assim como o pai recebeu o filho pródigo. Aí olha só, a gente enriqueceu a mensagem lá em cima, falando da relação, falando do pecador remido, do pecador não remido, né? Nós fizemos um enriquecimento da mensagem ali. Aqui agora a gente está indo lá para a parábola do filho pródigo. Estamos novamente enriquecendo a mensagem. Estamos colocando um outro texto dentro da mensagem, enriquecendo a mensagem. E isso é importante. Você que é um desviado que saiu da presença de Deus, você pode ser recebido como filho, assim como aquele filho pródigo foi recebido como filho. Ele foi recebido na condição de filho porque ele era filho. A comunhão tinha sido rompida, mas a relação pai e filho não tinha sido rompida. Assim como aquele fazendeiro recebeu o filho pródigo, assim também o Senhor vai te receber na condição de filho. O que mostrou? O que mostrou que aquele homem recebeu aquele filho, aquele rapaz na condição de filho, o filho pródigo na condição de filho? Ah, porque fez uma festa para ele? Não, isso é o de menos. Bom também, né? Mas é o de menos, mas não é o mais importante aqui. Ele deu vestes novas para o filho. Aí você pode fazer uma aplicação. Deus ele vai te dar vestes novas, lavadas e purificadas pelo sangue de Jesus. Ele vai te colocar um anel no dedo. O anel no dedo, a aplicação espiritual, Deus vai te colocar um anel no dedo, uma restauração da aliança e até de autoridade espiritual. O anel indicava que o rapaz era filho do fazendeiro, que ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade como filho do fazendeiro. Ele tinha autoridade de filho naquela casa. Os empregados o receberam e o viam como filho do fazendeiro, um futuro patrão, né? Vamos assim dizer. Então, vestes novas, anel no dedo, e ele te dará sandálias. Né? Nós vamos agora ter as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, poderemos pregar o Evangelho. Mas aqui, olha que interessante, somente os filhos andavam calçados.
Os empregados, os escravos, naquela época, eles andavam descalços. Então, aquele filho jamais poderia ficar descalço. Ele era filho, ele tinha que ter uma sandália no pé. Olha que interessante. Coisas que às vezes não está no texto, né? Mas a gente conhece, na hora que você pesquisa, você vê a cultura da época e você começa a entender, às vezes, por que destacou. Porque deu veste nova, não é verdade? Porque a gente estava com as vestes todas sujas, veste nova, deram um banho nele, colocaram o anel no dedo, né? Autoridade. Esse que é o anel do filho do patrão. Ele tem autoridade ali também. E ele recebeu sandália porque ele era filho e não empregado e não escravo. E aí você fecha fazendo o apelo, né, para o desviado voltar para Jesus e para quem quiser aceitar Jesus como seu Salvador e ter essa relação, né, e comunhão, relação de pai e filho e comunhão. A pessoa aceita Jesus, começa a ter uma relação de pai e filho. E agora ela tem que manter a comunhão também dessa relação. A comunhão e a relação de pai e filho. E assim vai desenvolvendo uma vida com Deus. Então aqui está o esboço da mensagem, o conteúdo está na descrição do vídeo. Se você quiser consultar depois, eu acho que é interessante a gente ter essa visão, né, dessa mensagem. Eu não pensei que esse texto fosse ficar tão grande, mas ficou. Às vezes a gente fala devagar, né? Quer explicar bastante, porque uma mensagem é uma coisa muito séria e a gente precisa ser dedicado em preparar uma mensagem. E com certeza o que nós estamos trazendo aqui é uma sugestão de ideias, né? Para você, sugestão de ideia para você aplicar na sua mensagem, que com certeza, se você for pregar, Deus ele já te deu alguma coisa. Você pode também buscar aqui, você pode buscar numa Bíblia de estudo, num comentário bíblico, e você preparar uma mensagem muito abençoada para o povo de Deus. Amém? Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.